Pessoal, meu nome é Geraldo Cardoso, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou estar gravando aí o 7º vídeo da nossa série de escatologia. E o tema hoje ele é muito oportuno. Até quero fazer uma pergunta. Você acha que nós estamos já vivendo a grande tribulação? O que você acha? Para muitas pessoas, devido ao coronavírus aí, os efeitos do coronavírus e tudo que está acontecendo, que pode acontecer como consequência, muitas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Será que nós estamos de fato vivendo a grande tribulação? É o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou estar gravando aí o 7º vídeo da nossa série. Então, grande tribulação. Eu vou ler aqui Mateus 24, versículo 21, versículo 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos ou escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Bom, esse é um texto básico para a gente falar da grande tribulação. No último vídeo da série, eu falei sobre as bodas e a ceia do Cordeiro. Então, enquanto a igreja estiver lá no céu, arrebatada, comemorando, confraternizando ali nas bodas do Cordeiro, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Bom, sempre houve tribulações na terra. Claro, na terra sempre houve. E até na história da igreja. Só para você ter noção, quando você vai ler a história da igreja, alguém chegou a dizer que a igreja passou por tribulações tão grandes que a história da igreja não foi escrita apenas com tinta e papel, mas com lágrimas e com sangue. Mas essa será a grande tribulação. Como eu li no texto antes, nunca houve e nem nunca haverá uma tribulação como essa da qual eu vou falar aqui hoje. A grande tribulação será um período de sofrimento de proporções ainda desconhecidas que vai acontecer nessa terra. Então não tem nem como a gente calcular essa grande tribulação. Bom, falando em grande tribulação, nós temos 3 linhas de interpretação que eu não quero deixar de citar. Eu vou citar as 3 aqui, né, para você ter uma noção. Existem os pré-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista. Como eu vim desenvolvendo essa série de vídeos, você já percebeu isso. O pré-tribulacionista ele acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e ela não vai passar pela grande tribulação. Pré-tribulacionista. Temos também os mesotribulacionistas. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja ela vai até a metade da grande tribulação, que será um período de paz, será um período mais tranquilo. Ok? Então, até a metade. E temos também os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só essas 3 linhas de pensamento. Como esses vídeos não são de cunho apologético, mas são de cunho didático, então eu vou estar apenas trazendo informações para você, ok? Não é um vídeo com intenções de apologia, discutir, debater, o alvo não é esse. O alvo é mais didático, porque é para trazer esclarecimento, ok? Então tudo bem, eu sou pré-tribulacionista, como você já viu aí no desenvolver da minha mensagem. Agora, como será a grande tribulação? Assim que a igreja for arrebatada, vai iniciar a grande tribulação. Por quê? O que é o divisor de águas da grande tribulação? O que marca o início da grande tribulação? Como é que nós sabemos que nós estamos ou não na grande tribulação? O que vai inaugurar a grande tribulação, vai ser a manifestação do anticristo. Enquanto o anticristo não se manifestar, para nós que somos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas, nós não acreditamos que a grande tribulação ainda começou. Então, olha só um texto base. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Então, existe um que agora o detém, que resiste à manifestação do anticristo. E nós acreditamos, nós que somos dispensacionalistas, acreditamos que é a igreja cheia do Espírito Santo. Nós acreditamos. Eu não estou inventando isso, eu não estou falando isso por falar, isso não é uma opinião pessoal minha. Grandes eruditos, teólogos, escatológicos, têm essa linha de pensamento. Então eu abracei essa linha de pensamento, outros não. Mas nós que somos dispensacionalistas, nós acreditamos que
Aqui está falando da igreja cheia do Espírito Santo. Quando ela for tirada no arrebatamento da igreja, então o anticristo vai se manifestar. O anticristo se manifestou, aí está inaugurada a grande tribulação. Por isso que nós não acreditamos, eu não acredito que nós ainda estamos vivendo da grande tribulação. E até pelo que eu vou continuar falando aqui, você vai ter uma noção. Então, olha só, em Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim, ó, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi uma voz dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Bom, um teólogo, um escatológico, vamos dizer assim, uma pessoa que tem a linha de pensamento dispensacionalista, ele acredita que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Para outros, né, para os aliancistas, eles acreditam que isso aqui já não tem essa mesma linha de pensamento. Mas nós acreditamos que aqui está falando da manifestação do anticristo. Então, o anticristo, assim que a igreja subiu, o anticristo ele vai se manifestar. Então, olha só, ele virá no momento em que a Terra vai estar passando por um momento muito difícil. Sabe por quê? Porque vai estar no auge do princípio de dores. Lembra que eu falei do princípio de dores? Foi um dos primeiros vídeos da nossa série. O princípio de dores, você pode olhar depois lá. Então, quando o princípio de contas estiver no auge, numa situação muito difícil, o anticristo vai chegar trazendo uma aparente solução para tudo. É como hoje, você está vendo o caos que o mundo está hoje, o desespero dos presidentes de nações, líderes de nações da ONU. Então está todo mundo desesperado, procurando o que eu faço, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, o que vai ser a melhor decisão. Aí toma a decisão, as pessoas não concordam. O anticristo ele vai ser uma pessoa que ele vai chegar num momento como esse e ele vai trazer uma aparente solução para tudo. Ok? Então ele vai trazer uma aparente solução e de tal maneira que ele vai ser reconhecido como Messias, inclusive até pela nação de Israel. Quando o mundo vê essa aparente solução que o anticristo trouxe, sabe o que eles vão dizer? Esse é o Messias. Esse é o Messias prometido. O próprio Jesus disse assim, ó, em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. A nação de Israel, até a nação de Israel vai ser, esse é o Messias esperado. Porque a nação de Israel hoje, ela não acredita que esse Jesus que nós cremos é o Messias profetizado pela Escritura. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, está escrito que e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse concerto está falando de uma aliança que ele vai fazer com a nação de Israel durante a grande tribulação, que vai recebê-lo como Messias. Agora é interessante que ele vai trazer uma aparente solução momentânea. Mas quando pensarem que está tudo bem, viu, o anticristo chegou, ele é Cristo, ele resolveu tudo, está tudo certo. Então quando as pessoas pensarem que está tudo certo, o que vai acontecer? Eu vou continuar lendo o texto. Mas quando pensar que está tudo bem, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disser a paz, segurança, está tudo certo, sabe o que ele vai fazer? Eu vou ler a continuação do texto de Daniel 9:27. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso e até a consumação. E é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Depois você confere na sua Bíblia. Então ele vai quebrar a aliança. Quebrar a aliança que ele havia feito. Olha só o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Quebrou a aliança. O que ele vai fazer? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, presta atenção, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai se manifestar realmente quem ele é, ele vai se declarar o anticristo, inimigo de Deus, inimigo contra tudo que se chama Deus, ele vai querer ser Deus, acredita-se que ele vai confeccionar uma imagem dele, colocar dentro do templo lá em Jerusalém, que vai ser reconstruído por ele mesmo, e ele vai exigir adoração sob pena de morte. E culto, ele vai exigir culto a ele também, assim como os imperadores exigiam. Lembra daquela história de Roma, os imperadores romanos, eles se consideravam Deus, exigiam adoração, culto a eles. Assim o anticristo vai agir. Então o governo do anticristo ele vai ser tenebroso e ele vai perseguir todos aqueles que forem fiéis a Deus durante a grande tribulação. Outra coisa, ele vai conseguir controlar a economia mundial.
Lembra daquela tão famosa falada que as pessoas falam, 66, número da besta, né? Alguém fala que é um chip? Então, de alguma maneira, ele vai conseguir controlar até mesmo a economia da Terra. Lembra que fala que ninguém vai conseguir comprar, vender, negociar, trabalhar sem ter o número da besta. Então, vai ser terrível. Agora, nesse momento, então, vai acontecer a grande tribulação. Então, para você que acha que nós estamos vivendo a grande tribulação, eu vou fazer aqui um resumo básico, bem básico do que vai acontecer na grande tribulação. O que eu vou falar aqui é uma resenha, é uma coisa muito básica, é o produto final de um estudo. E tudo que eu vou falar aqui é baseado em estudo, isso aí está nas escrituras, você pode ter certeza, você pode conferir. Em detalhe, vou te dar um detalhe aqui para você perceber. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, você vai até o capítulo 19 e versículo 10. Tudo que está escrito aqui dentro, capítulo 6 até o 19 e 10, é o que vai acontecer na grande tribulação. Isso aqui só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, quando o anticristo se manifestar. Capítulo 6 até o 19, versículo 10. Porque no versículo 11, aí já está falando da volta de Jesus Cristo. Então veja bem, eu vou trazer aqui um resumo do que está aqui dentro para você. Haverá guerras como nunca houve. Como já teve guerras. Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra que vai ter, as guerras que terão durante a grande tribulação vai ser incomparáveis. Porque Jesus falou que vai acontecer coisas que nunca houve e nunca haverá. Será a maior de todas. Então as maiores guerras. Grande parte das vegetações serão queimadas. Haverá falta de alimentos básicos para a sobrevivência. Nós já estamos aí preocupados com falta de alimento, né? Então vai haver falta de alimentos básicos para a sobrevivência como nunca houve. Só para você ter ideia, um dia de serviço vai ser dinheiro. A pessoa vai ter que trabalhar um dia para comprar alimento que só dá para alimentar uma pessoa. É mais ou menos isso aí. Vamos continuar. A comida, ela será limitada. Vai morrer um número incalculável de pessoas. Nem a Segunda Guerra Mundial, nem as guerras, nem peste, ninguém nunca matou tanta gente, nunca morreu tanta gente em relação a nada disso como vai morrer na grande tribulação. O martírio será o preço da fidelidade a Deus. Porque naquele dia, quem decidir ser fiel a Deus, hoje você é livre, você vive num país livre, né? Eu quero ser cristão, não quero. Você pode chegar no meio da praça, gritar, falar, pregar o evangelho em praça pública. Pelo menos no Brasil, nós estamos livres, nós podemos servir quem nós queremos. Mas naquele dia, todo aquele que não decidir, que não for fiel, não declarar fidelidade em questão de reverência à besta do anticristo, ele será martirizado. Todo aquele que proferir o nome de Cristo, ele vai ser martirizado. E a pressão vai ser muito grande. Haverá catástrofes cósmicas. E essas catástrofes, a Bíblia chega a dizer, descrever, numa linguagem figurada, é claro que o Sol vai perder a sua luz, né? A Lua vai perder a claridade, as estrelas cairão do céu. Enfim, vai haver catástrofes cósmicas incalculáveis, como nunca houve. A temperatura do Sol vai aumentar. Grande parte da água potável ficará imprópria para beber. A vida marítima será dizimada. Em consequência, a água do mar vai ter um odor insuportável. Muitas fontes de águas potáveis secarão. Haverá tanto sofrimento, presta atenção nesse detalhe aqui agora. Haverá tanto sofrimento que em Apocalipse diz que as pessoas buscarão a morte como alívio, mas a morte vai fugir das pessoas. Isso nunca aconteceu. Então, o sofrimento vai ser tão agudo, tão extremo, tão incalculável, que as pessoas vão desejar a morte. Eu quero morrer para me ficar livre desse sofrimento. Mas a morte, ela vai fugir das pessoas. Surgirão doenças incuráveis. O pânico vai atormentar os habitantes da Terra. Então, isso aí é um resumo bem básico do que vai acontecer. Vai acontecer coisas terríveis. O que está acontecendo agora na Terra em relação ao coronavírus não é um grão de areia, não é nem um grão de areia comparado ao que vai acontecer na grande tribulação. Coisas terríveis estão por vir. Como vai terminar a grande tribulação? O anticristo, para concluir, ele vai reunir todos os reinos da Terra,
para ele fazer uma investida contra a nação de Israel, para eliminar a nação de Israel, que é o povo de Deus que vai estar na terra. E nesse exato momento, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para socorrer a nação de Israel. Então, vai acontecer a batalha do Armagedon. Então, Cristo vai aniquilar a nação, vai aniquilar todos os reinos da terra que se levantaram contra a nação de Israel. E eu vou falar no próximo vídeo sobre a segunda volta de Cristo e qual que é o objetivo da segunda volta de Cristo. Agora, instaurar o milênio na terra. Então é um assunto muito grande, eu tentei resumir aqui para você aqui. Depois você volta o vídeo, ouve mais vezes. Se você tiver dúvida, deixe seu comentário. O que você achou? Se você ficou com dúvida, se você quer saber mais, você faz sair o seu comentário, deixe seu comentário, deixe seu like para nos ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva, assine o sininho das notificações para você continuar recebendo nossos vídeos. E não perca o nosso próximo vídeo, que eu vou estar falando da segunda volta de Cristo e a instauração do milênio na Terra. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Valeu.